Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo. Entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! Aproveitando o mês da Feira do Livro, nós convidamos o editor e também a coordenadora do Departamento Infanto-Juvenil da Editora Concórdia, que é uma editora que serve a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós vamos conversar sobre a importância de uma igreja ter a editora e também qual a importância para o mundo de uma editora de materiais cristãos. Fique com a gente, nós vamos falar hoje sobre livros e a fé cristã. Muito bem, nós estamos então com o pastor Nilo Varros, editor da editora Concórdia, e também com a senhora Magali, que é coordenadora do Núcleo Infanto-Juvenil da editora. Bem-vindos. Por favor, uma breve apresentação para o nosso público de casa. Bem, é uma alegria estar aqui nesse programa, pastor Mário, e para falar um pouquinho do grande trabalho da editora Concórdia. Eu sempre gosto de falar com muita alegria disso, porque realmente o que a editora, nesses 95 anos, tem trazido, não só para a Igreja Luterana, em termos de material, de conteúdo cristão, mas também para todas as pessoas interessadas, sejam elas cristãs ou não. Então, reforço aqui a minha alegria de estar com vocês nesse dia. Muito obrigado, pastor. Pastor Nilo foi meu pastor lá em São Paulo. Eu estudei no Colégio Luterano São Paulo, na capital do estado. O pastor Nilo era o capelão escolar, então eu era criança, jovem, e ele era nosso pastor na escola e fomos muito amigos, somos amigos ainda do filho dele, Natanael, as filhas, né, que uma está lá em Brasília, né, a Larissa, mais velha, e a Raquel está em São Paulo, que é a esposa do pastor Iderval, então a gente teve sempre uma amizade bastante próxima, né, e a Magali, que é aqui de Canoas e começou esse ano, né, na editora Concórdia. Se apresenta para o nosso público, por favor, Magali. Isso. Então, bom dia a todos, né? Meu nome é Magali. A editora já tem muitos anos. Eu, na verdade, sou novinha nessa equipe, né? Nós começamos com o Núcleo Infanto-Juvenil da editora em janeiro desse ano. E o meu trabalho lá é justamente, né, pensar em como a gente pode levar esse amor de Jesus para mais crianças e de formas, assim, bem efetivas, bem gostosas, né? Então é isso, estou trabalhando com eles, muito feliz com esse trabalho também. É um prazer estar aqui com vocês, apresentando um pouquinho do núcleo, né? Que legal. Pastor Nilo, a editora surge quase junto ali com o sínodo, né? Tá no DNA da Igreja Luterana, praticamente no mundo inteiro, essa ideia de escolas, universidades e também de uma editora sinodal, né? Qual é a importância de uma editora como a Concórdia para um sínodo luterano, para uma igreja cristã em geral? Bem, a igreja já, na sua primeira convenção nacional, em 1904, também já decidiu ter uma agência distribuidora de livros, de literatura. E assim foi até 1922, quando então decidiu-se por criar uma editora. Até para a questão da Primeira Guerra Mundial, como a literatura era em língua alemã, a maior parte, e para evitar problemas, então se criou a editora. Em 1922 se decidiu, em 1923, então oficialmente, ela abriu as portas, no dia 13 de agosto, na Avenida São Pedro, 633, em Porto Alegre. Olha só. E ela não está mais nesse endereço, né? Houve uma mudança? Não, agora já está na Avenida Pátria, 466, depois de 92 anos no endereço da Avenida São Pedro. E a importância, você perguntou pela importância da editora, a igreja precisa se comunicar. Aliás, o cristão, todos os cristãos precisam se comunicar. É próprio do evangelho, do ser cristão, se comunicar. E a igreja tem conteúdos para compartilhar, não só com seus membros, mas também com outras pessoas que desejam conhecer aquilo que uma igreja crê, ensina e confessa. Nesse sentido, a editora veio, na sua estrutura,
ser uma ferramenta muito útil para a igreja, poder compartilhar com seus membros toda a questão da educação, seja na educação chamada continuada, né, na catequese, para o grupo de jovens, as pessoas adultas, nos seus estudos bíblicos, nos seus cultos, há material de todos os níveis e para todas as pessoas. E isso a editora cuida de distribuir esse material, produzir e distribuir esse material em todo o país. E o carro-chefe da editora, eu acredito que é o Mensageiro Luterano, assim, né? É a publicação com maior... O Mensageiro Luterano é o mais antigo, né? Que nós temos a publicação da editora Concórdia, mas é a revista oficial da igreja. No ano passado, em dezembro, este mensageiro chegou aos 100 anos de circulação sem interrupção. E é por isso que saiu uma edição especial em dezembro do ano passado, quando completou o centenário, né? Então, ela funciona, ou existe por assinaturas, né? E desde 1917, no dia 25 de dezembro, saiu a primeira edição. Até hoje, nunca houve interrupção da produção. Nem na Segunda Guerra, então? Nem durante a Segunda Guerra. Ela continua sendo publicada. Ela primeiro foi em língua alemã e depois ela começou a ser publicada em português, né? Na verdade, o Mensageiro Luterano veio a ser sucessor de uma outra publicação chamada Kirchenblatt, que era a primeira publicação da igreja. Em função de ser em língua alemã, em função das guerras, né? Da Primeira Guerra especialmente, aí começou a se publicar, então, o Mensageiro Luterano em língua portuguesa. Olha só. E também inicialmente era bilíngue, português e inglês, uma vez que tinha muitos missionários americanos que vinham... a nossa igreja veio via Estados Unidos, né? Sim. Então, por isso, no começo, e depois só em português. Que legal. Houve até um avanço não, uma mudança que as pessoas comentam com muita positividade, né? Havia um encarte que era só com as notícias da igreja e ele vem agora separado para ter uma ideia evangelística também, né? Isso, para ilustrar isso aqui, o encarte, ele vem com as notícias aqui que diz mais respeito à igreja internamente, né? E são coisas que dizem mais respeito à igreja. Para ter um foco mais para todas as pessoas, então essa parte da revista chamada Miolo, né? Ela pode ser entregue em qualquer lugar, a qualquer pessoa que vai encontrar algum assunto do seu interesse aqui. Agora, por exemplo, nesse mês de novembro, a morte e o morrer em relação ao finados que está acontecendo nesse mês de novembro, né? Como que a pessoa pode obter uma assinatura do Mensageiro Luterano? É muito fácil, é só entrar no site da Editora Concórdia, Editora Concórdia, www.editoraconcordia.com.br, e lá tem o lugar próprio para assinaturas. E logo, logo vai também a assinatura digital, por enquanto só impressa, mas a assinatura digital está a caminho. Até o início de 2019 também haverá essa possibilidade. A pessoa vai poder ler em PDF ali? Em PDF, vai poder folhear, né? Vai poder receber também online notícias atualizadas, né? Essas notícias que há no encarte hoje, elas vão estar disponíveis assim no dia que chegam, né? No dia que acontece, no dia subsequente, né? As notícias. Então, inclusive o Mensageiro das Crianças, porque as crianças não podem ficar de fora do trabalho. Sim. E todo mês o encarte traz uma lição especial para as crianças, chamado Mensageiro das Crianças. E esse também vai estar disponível lá, que hoje está em PDF lá disponível, né? Mas depois vai ser possível interagir com ele. Aliás, falando nessas novas tecnologias, né, a gente pode pontuar até a questão do Inário Luterano, que existe um aplicativo que a editora comercializa, disponibiliza, né? Sim, então, a editora não é só livros e material físico, mas já entra nessa nova modalidade de informação. Isso, você mencionou o Inário Luterano, que é o Inário oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Ele está impresso e também está no formato digital, um aplicativo. A pessoa pode baixar e ter no seu celular ou no seu tablet e acompanhar por ali. Nós adotamos, de um tempo para cá, de todo livro que nós publicamos e que nós tenhamos os direitos autorais, para digital, também estamos tentando colocar logo no formato digital.
Então, nos últimos exemplares que foram lançados, ou estão sendo lançados, a gente tem essa ideia de também disponibilizá-lo em pouco tempo, se não até antes, como aconteceu em alguns casos, né? Já formato digital também. Que é o caso do livro Direito Jurídico Religioso, né? Isso. Ele tem em Kindle, né? Tem esse Amazon, que foi lançado, agora posso pegar aqui para mostrar por favor. Aqui. Esse livro agora, chamado Direito Religioso, questões práticas e teóricas, este é um livro que não pode faltar para nenhuma liderança de qualquer denominação religiosa, não só cristã, mas também outras denominações religiosas, porque aqui traz o que a lei brasileira nos faculta como benefício dentro de um Estado que se chama laico, mas que as pessoas que compõem, que são esse Estado, elas têm suas religiões, né? E o que a lei, a Constituição nos faculta está discriminado aqui, está explicado aqui nesse livro. Então, advogados, pastores, líderes da igreja, pessoas ligadas ao direito, né, deveriam ter esse livro chamado Direito Religioso, que é de autoria do Tiago Rafael Vieira e Jean Marques Regina, e também tem o prefácio do Dr. Ives Gandra Martins, que fez o prefácio desse livro. Desta forma, é altamente recomendado e também está nos dois formatos, impresso e digital. Puxa, para comprar também é no site da editora, né? No site da editora, na Amazon, onde quiser acessar, né? A editora é sempre bem fácil guardar, www.editoraconcordia.com.br. Muito bem. Eu queria falar um pouquinho também dos devocionários, Pastor Nili e Magali, né? A editora Concórdia, junto com a Sinodal, faz o Castelo Forte, né? Um deles é o Castelo Forte, esse aqui já faz 50 anos que está sendo publicado anualmente. São meditações diárias, breves, né? De coisa de 4, 5 minutos, um texto bíblico básico, juntamente com uma breve descrição e uma oração para encerrar. Há 50 anos que as duas igrejas, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, IELB, Igreja Evangélica Luterana de Confissão Luterana no Brasil, ISLB, através da Comissão Interluterana de Literatura, né, produz esse devocionário chamado Castelo Forte. 365 mensagens para alegrar e motivar seus dias, no caso, em 2019, esse aqui, para 2019. Que legal. E 5 minutos com Jesus? 5 minutos com Jesus. Esse aqui, que você bem lembrou. Esse aqui é uma produção da Hora Luterana em São Paulo, uma organização missionária. E nós temos a parceria com a Hora Luterana, a editora Concórdia, a Hora Luterana, onde também existe uma mensagem para cada dia. Tanto um quanto o outro são muito indicados também, para, além da sua leitura diária, em casa, você pessoalmente, individualmente ou em família, também dar de presente. Se você der esse presente de Natal, por exemplo, ou no aniversário de alguém, com certeza a pessoa não vai esquecer de você, porque vai durar o ano inteiro. É verdade. Eu até costumo dizer, né, na igreja que tem pessoas que falam, sou muito tímida, não sei evangelizar, né? A gente às vezes não tem aquela destreza de falar e abordar, mas a gente pode dar um material desse para a pessoa que a gente quer evangelizar, né? Para um vizinho, para um amigo, a gente compra. Não é caro, você pode ver lá no site da editora Concórdia, né? Dá para encomendar ali online mesmo, você faz o pagamento via cartão de crédito e recebe em casa e pode dar de presente de Natal para aquele vizinho, para aquele parente que você quer evangelizar. Você não passou nenhum tipo de vergonha falando, você presenteou com algo muito bonito, né? Isso. Um outro destaque, já que celebramos a reforma agora há pouco tempo, há poucos dias, dia 31 de outubro, o volume 13 das obras selecionadas de Lutero foi lançado agora nesse ano, em mês de abril. E ele antes foi lançado em digital primeiro e depois impresso. Então também nós temos, dos 13 volumes publicados das obras selecionadas de Lutero, nós temos 8 também em formato digital. Pode ser adquirido em qualquer loja da Amazon ou Kobo, onde for, né? Essa eu não sabia, então tá no Kindle já. Eu posso também comprar? Pode. Que legal. Muito bem. A gente vai falar agora um pouquinho do Departamento Infanto-Juvenil. Eu gostaria que a Magali explicasse aquela Bíblia ali para nós, a Bíblia grande. Eu vou pegar porque o meu microfone é móvel, né? Eu consigo pegar aqui. Então, vou mostrar aqui para a câmera, né? Nós temos aqui uma Bíblia... Aparentemente vazia. Aparentemente vazia, né? O que significa essa Bíblia aqui, Magali?
Então, lá no trabalho do núcleo, né, a gente pensa em desenvolver sempre produtos com o foco nas crianças, né? Aquilo que eu falei antes, como levar esse amor de Jesus de uma forma gostosa para as crianças. Mas a gente tem um outro foco também, que é desenvolver materiais pedagógicos. Eu fui professora a minha vida inteira, né? Então, muito tempo de professor de escola bíblica nas comunidades em que eu participei e também numa escola em que eu trabalhei, na Escola Especial Concórdia, uma escola de surdos da nossa igreja, inclusive, da rede, né? Da rede Ubra também. E trabalhei com ensino religioso lá. E como professor, a gente sempre sente falta, né, de apoio, de recursos materiais, às vezes, né? E eu trabalhando com surdos, mais ainda. Então, foi possível, assim, desenvolver esse lado todo de criatividade, né, em função até do trabalho com as crianças surdas. Então, um dos trabalhos da gente do núcleo é procurar desenvolver materiais que possam ajudar as pessoas que ensinam crianças, né? Seja em escola, seja nas comunidades, os pais, avós, enfim. E a Caixa Bíblia é um dos primeiros materiais que a gente lançou no núcleo, que ele é um recurso didático, né? Ele tem uma aula de apresentação, né, que vem com esses cartazes, em que o professor primeiro apresenta a Bíblia para as crianças, né? Que tipos de histórias a gente tem na Bíblia? A gente tem histórias felizes, a gente tem histórias tristes, a gente tem as histórias sobre Jesus, a gente tem histórias da criação. Então, esse material... Quer mostrar ali para a câmera, segura a Bíblia e você... Isso. Aí você consegue mostrar. Então, esse é um material que a gente disponibiliza junto com a Caixa Bíblia. Pode deixar retinho ali que ele capta a imagem para o junto com a Caixa Bíblia, para explicar para as crianças qual é o conteúdo da Bíblia, qual o significado e qual a importância da Bíblia. E o material foi desenvolvido com esse layout, né? Justamente para que a criança tenha sempre na sua mente que tudo que é contado para ela das histórias bíblicas não sai da tua imaginação, não sai de livrinhos infantis de fantasia, né? São histórias bíblicas, são conteúdos que a gente tem na Palavra de Deus. Então, esse é um recurso para a criança sempre fazer esse link, né? A historinha que eu estou ouvindo do Bom Pastor, ela está na Bíblia. Então, depois que a gente faz essa primeira apresentação do material, do que é a Caixa Bíblia, esse é um recurso que tu pode usar em todas as tuas aulas, especialmente assim com crianças da faixa etária de educação infantil a início de alfabetização, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. Porque tu usa depois nas aulas seguintes todo o material que tu for utilizar, seja fantoche, seja um brinquedo, um livrinho de historinha, ele está dentro da Bíblia. E conforme tu vai contando, tu vai tirando esses materiais de dentro da Caixa Bíblia. Que legal. Então, esse é um recurso assim que prende muito a atenção das crianças, né? E é algo físico que ela está olhando ali, né? Isso. Então, cria expectativa. Cria expectativa. O que vem agora? Será que vem, né? O que será que eu vou conhecer, né? Então, legal. Esse foi um dos primeiros materiais que a gente desenvolveu no núcleo. Tem tido uma saída bem bacana, é um auxílio muito bom para os professores, né? Muito bem, a gente vai para um intervalo, né? Mas eu queria, antes do intervalo, mostrar. Temos aqui esse bonequinho que é o amigo a Rosa Vite. de Lutero, né? O amigo Vite. É o amigo Vite. E a Magali vai falar sobre esse boneco aqui. E você que está chegando perto do Natal, tem dúvidas sobre como enfeitar a árvore? Olha só que legal, né? A gente, às vezes, é tão corrida a nossa vida, a gente monta aquela árvore artificial, não tem muita graça, né? É tudo pronto. Aqui está uma boa sugestão para você com seus filhos ter um momento significativo no advento, na hora de montar aquela árvore de Natal, você construir essa árvore também, artisticamente falando. Então nós vamos falar sobre outros produtos para crianças e jovens e para toda a família na volta do intervalo. Fique aí, nós já voltamos.
Muito bem, meu querido povo de casa, nós voltamos agora para falar com a editora Concórdia, com o pastor Nilo e também com a Magali, lá da editora. E o que ficou para nós retomarmos agora são 2 produtos do Departamento Infanto Juvenil, mas que é para toda a família. Eu vou pedir para a Magali explicar para nós quem que é esse nosso amigo aqui. Então, esse é o Amigo Vit. Na verdade, o Amigo Vit surgiu, a ideia dele, no ano passado, com as comemorações dos 500 anos da Reforma, né? E eu estava desenvolvendo ainda na escola, né, um projeto em cima dos 500 anos e surgiu a criação do Vit, né? Um bonequinho que tem a forma da Rosa de Lutero e as cores todas da Rosa de Lutero e que fez parte, na verdade, de um projeto, porque a gente lançou, eu trabalhava e esse ano, né, com a Concórdia, eu trouxe o Amigo Vit para a Concórdia, nós temos disponível lá, e a gente desenvolveu outros materiais para essa época, né, que para a gente na Igreja Luterana é bastante lembrada. O Amigo Vit, ele acompanha, né, além do boneco, acompanha um cartão da Rosa de Lutero, que tem as cores e tem a explicação dos significados das cores e formas, conforme criado por Martinho Lutero, né? E para dar esse auxílio para os pais que estão trabalhando ou os professores que estão trabalhando. E ele fazia parte, na verdade, de um projeto maior da escola e que fica como, né, sugestão para os próximos anos agora, né? O pessoal que trabalha em escola, que a gente formava um kit em que vai o boneco Amigo Vit, vai a Rosa de Lutero, deixa eu só mostrar, que esse é um outro produto que a gente desenvolveu na editora também, dentro de uma coleção Mãos à Obra que a gente tem, depois dá para falar um pouquinho dela, que é uma Rosa de Lutero desmontável que a criança pinta, monta, desmonta e aprende as cores e as formas, né, do significado. O legal é que mais os livrinhos, né, que acompanham esse material também. Então, todo esse material está disponível. Que legal. Então, são sempre recursos, essa coleção, né? Aqui, Mãos à Obra, né? Pode até falar desse aqui. O bom dela é que a criança não recebe algo pronto, ela tem que pintar, ela tem que trabalhar, a gente desenvolveu 2 esse ano, faz 8 meses apenas, né, que a gente está com o trabalho do núcleo infantil lá na editora. E nós desenvolvemos 2 coleções que, de tempos em tempos, vão sendo acrescentados produtos a ela. A coleção Mãos à Obra são todos os produtos que a gente desenvolve de fantoches e dedoches. Tudo que tu vai trabalhar aqui com a criança, brincar e ensinar, né? Então, temos mais um aqui, então. Eu vou pegar esse é do coleção Na Palma da Mão. Na Palma da Mão é a coleção de fantoches e dedoches, né? Sempre com foco da história bíblica, conteúdo cristão, né? E passar conhecimento também para a criança. A coleção Mãos à Obra, que são essa que faz parte desse novo produto para o Natal, também sempre tem esse foco principal do conteúdo, né? Sempre tem a história bíblica que acompanha ou a referência bíblica que acompanha e aí as técnicas de como o professor, o pai ou a mãe pode usar. Na coleção Mãos à Obra são sempre produtos que a criança possa participar, né? O aprender fazendo, que a gente fala, né, em educação também. Então, são produtos em que ou ela vai pintar, ou ela vai decorar, ou ela vai montar. Então, nesse ano, a gente lançou as Rosas de Lutero, né, que são essas... A gente tem no tamanho 15 por 15, tem no tamanho 30 por 30. Que legal. Que é um tamanho bom para usar em grupos maiores, inclusive, né? E saindo do forno, a coleção essa de Natal, que ela tem quatro bolinhas, né, de enfeite de Natal, com as histórias. Uma é da Jesus, José e Maria, né, o presépio em si. Outras são os magos, outras são os pastores e outra é o anjo. E a ideia, eu creio que é pendurar na árvore de Natal, né? Isso, é a criança poder decorar, enfeitar como ela quiser, né? E a gente coloca sugestões no kit, inclusive. E depois usar na sua casa, na árvore de Natal, pendurar na janela, na porta, no seu quarto, né? Sim, aí vai da criatividade da criança. Temos aqui uma outra sugestão para o Natal também, que é a coleção Na Palma da Mão com os personagens da história do nascimento de Jesus. Está aqui, então, você coloca no dedo e pode
contar Isso, para as crianças, isso. né? A ideia da coleção Na Palma da Mão é a gente desenvolver sempre um número, uma quantidade de fantoches ou de dedoches com histórias que te possibilitem ter mais opções, né? Para que tu possa, num encontro de escola bíblica, por exemplo, as crianças possam ter cada uma no seu dedinho, né? E participar da contação de história, né? Então, não é um material só para o professor contar, né? Mas que tu possa interagir e envolver as crianças. A primeira que nós lançamos foi a história da ovelha perdida, né, que acompanha também o texto com a historinha, porque não é só material didático, né, é material lúdico para a criança. Então, a criança tem condições de pegar, brincar e ela vai conhecer a historinha que acompanha o kit. Depois ela chega em casa, conta a história com os fantoches, ali os dedoches, né, e evangeliza a família, né? Que legal. E a gente está aí, né, com o Natal chegando, a gente tem muitos produtos Natal infantis, chegando, né? Temos... lá na editora. Esse aqui é legal. Então, esse a gente não abriu aqui, né? Tem só alguns ali. Esse é também sobre a história do Natal, né? Uma colega nossa, uma professora, amiga nossa, que desenvolveu esse material. São os personagens em miniatura, feitos de feltro, né? Então, são realmente um trabalho muito bonito. Que bonito. Né? São os personagenzinhos do Natal, todas as histórias do Natal. Cada caixinha tem um personagem, então acompanha também o texto bíblico, que a criança pode brincar com esses personagens e montar a sua história, o seu presépio, ou um educador, né, pode usar esses materiais para contar a história bíblica para o seu grupo, né? Então, tu vais montando na própria caixinha, tu montas a caixinha e tu vai pegando os personagens, contando a historinha e montando o presépio com as crianças. E depois fica o material para as crianças brincarem, né? Imagina embaixo da árvore de Natal, né? Tem aqui a manjedoura na minha mão. Dá para pegar aqui a manjedoura. E também os três reis magos aqui, ó. Os três magos, tem uma caixinha com os pastores, tem a estrela, tem o anjo. Tem todos os componentes, né? do personagens presépio, do né? cenário do Natal também. Que legal. E assim, sempre que tu usa um material visual, colorido, que chame atenção, a criança vai reter isso, vai aprender, vai compreender mais facilmente e não esquece, né? Então, esse é o objetivo do núcleo, assim, a gente levar o conteúdo cristão para as crianças de uma forma que seja bonita, que seja de qualidade, que seja atrativa, mas que aquilo fique gravado no coração dela, né? Jesus me ama e tudo que eu posso saber desse amor está na Bíblia, então... Que legal. Para adquirir esses produtos também no site? Sim, está tudo no site da Editora Concórdia e lá estão as imagens lá e cada produto desses acompanha sempre, além da história, toda a explicação, como fazer com a interatividade ou a montagem do produto, né? Pastor Nilo está com outro produto ali na mão que é bem interessante, eu estou curioso para ver como que funciona. Esse também é o lançamento desse ano e dentro desse núcleo, aqui nós temos o autor desse trabalho aqui, é o Nunes, chama-se Arthur Nunes, e é um livro em rolo, Jonas o Reclamão. Jonas o Reclamão. É literalmente um livro em rolo mesmo, né? Olha só. O livro, em vez de ser... Isso aqui, nós devíamos ter aberto isso aqui antes, né? A criação dele foi justamente um material em que a criança pudesse ter a história bíblica, conhecer a história, em que ela pudesse pintar e jogar. Olha, né? Então, rolo, ela abre. Então tem a história. Eu vou comprar para minha filha. Tem tido uma aceitação muito bacana. A mesma história que estaria num livro está numa folha assim, que põe em cima da mesa e vai seguindo aqui. Vai seguindo até chegar no final da história. Né? Até chegar. Começa lá e vem para aqui. A gente lançou a história do Jonas, o outro é a história do Paulo e Ruth. São os três lançamentos desse livro em rolo iniciais, né? Que legal. Então...
Tem muita coisa, assim, tem muito projeto em andamento, né? E além desses produtos, existe já o Com Jesus, né? Que também se volta aí para o departamento infantil, juvenil, Esse material aqui é produzido anualmente, são diferentes níveis, tem o caderno do professor e o caderno de atividades para os alunos. Nós já estamos quase pronto para 2019, cada ano sai um número novo, e esse aqui é uma série permanente. Esse é o último ano de uma série permanente. O que vai acontecer depois na prática? O livro não vai mudar mais para frente agora. A criança é que vai passar em níveis diferentes ao longo com a sua idade. Né? Então vai ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ela que vai passando os livros. Né? Na verdade, as lições vão se repetindo, só que para a criança não, ela vai passando uma lição, um caderno, depois o outro, depois o outro, depois o outro, né? Como se fosse na escola. Como se fosse na escola primeiro normal, ano. Né? E esse é para a escola dominical dessas crianças. É outro material produzido junto com a comissão de escola dominical da igreja. É uma parceria que nós temos. Né? Isso já existia antes do núcleo, claro, isso há muito tempo. Né? Fora isso, esse livro é do professor? Não, esse é de lições. As lições são destacáveis, as folhas, se quiser destacar, pode destacar. Se não quiser, pode deixar no bloco mesmo. Né? Para você que é de casa, na escola dominical é uma tradição evangélica, cristã, durante o culto ou até em outro momento, as igrejas protestantes têm um departamento especial para as crianças de todas as idades, né? Então, se você quer conhecer, pode procurar uma igreja evangélica, uma igreja luterana, protestante, e ela provavelmente vai ter um departamento de ensino bíblico para o seu filho, para o seu sobrinho, e esse é o material, então, para esse departamento infantil, para a escola dominical, tá bom? São 52 lições, porque são 52 domingos, né? Ou semanas, Antônio. Muito legal. Isso aí. Outro, ainda para o Natal, acho que interessante isso aqui. Essa aqui tem as músicas, né, de Natal com o CD e DVD. Ou seja, não tem apenas o texto, a letra ou a história bíblica do Natal, mas também tem o DVD ilustrado. Então, dá para a criançada interagir legal com esse... Para as igrejas que querem fazer um programa de Natal, né? Também já podem usar esse material. Inédito. Que legal. Pastor Nilo, quais são os últimos lançamentos da editora Concórdia? Vamos lá. O último mesmo, né? Foi lançado aí na Feira do Livro agora, Guiados por Deus. Esse é um trabalho das mulheres da Igreja Luterana. Anualmente produzem um material como esse, que internamente conhece-se como Ligue-se. Mas, na verdade, é para todas as pessoas. E o ano que vem, 2019, foca sobre os heróis da fé e as datas festivas do calendário da igreja. Puxa, que legal. Há pouco lembramos a Reforma e lançamos mais um livro, Um Ponto de Apoio, o que a Palavra de Deus fez na vida de Martinho Lutero, também lançamento recente. Moldados por Deus, esse também foi lançado agora em agosto, setembro. Na verdade, esse livro já existia, só que ele era um formato 14 por 18, uma coisa assim. A gente ampliou ele, fez novas ilustrações, nova diagramação, e ele ficou muito bonito e fala sobre como Deus usa situações do nosso dia a dia para nos moldar na fé, no seu amor, e nos acolher em seu amor. Muito encorajadora a reflexão desse livro, né? E já lançado há mais tempo, para o grupo mais jovem, adolescentes, jovens, também considerando no ano passado os 500 anos da Reforma, foi lançado Lutero em Quadrinhos. É uma leitura toda ilustrada em quadrinhos e que ajuda muito na interatividade e motiva mais a leitura, né? Que legal. Já é para um grupo maior, assim, né? De jovens. Muito bem. E tem um de pedagogia luterana, né? Esse aqui é junto com a editora da Ubra. Nós publicamos em parceria. Esse é o segundo volume, que o primeiro nós já tínhamos publicado no anterior, sobre pedagogia luterana, mais no aspecto teórico. E esse aqui, a Pedagogia Luterana, 2 Olhares, de César Nunes, é um professor da Unicamp. Ele é um professor de formação católica, mas ele se apaixonou pela teologia luterana.
e pelo Lutero, especialmente na área de educação. Então, ele traz aqui aspectos mais práticos de como a pedagogia luterana é usada no ensino, nas escolas, nas universidades e assim por diante. Então, é o segundo volume, juntamente com o editor da Ubra. Vale a pena conferir. Legal. A gente está se encaminhando, então, para o final do nosso programa. Antes da despedida final, gostaria de deixar aqui um recado para você. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de tema, envia, por favor, a sua mensagem para o nosso e-mail, pastoral@ubra.br, ou se você quiser falar sobre qualquer assunto, também pode usar o e-mail e também o nosso WhatsApp, código de área 51, e o número é 99637-7447. Agora, pastor Nilo, Magalha, peço que vocês então deem a despedida final, se dirigindo ao nosso público de casa, por favor. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse programa de hoje. Somos muito felizes em ter essa oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que nós conseguimos produzir com a ajuda de muitas pessoas. Agradecemos a sua atenção e convidamos você a nos visitar na loja física da Editora Concórdia, Avenida Pátria 466, em Porto Alegre, bairro São Geraldo, ou pelo site www.editoraconcordia.com.br, que desde 1923 publica a palavra que dura para sempre. Que legal. Então, o Núcleo Infanto Juvenil, né, colocando para vocês que está disponível para qualquer tipo de interação, né, que vocês quiserem fazer. É um núcleo novo, nós estamos caminhando, é passo a passo, né? Então, a gente espera sempre o retorno de todos os que nos acompanham, né? E os professores, o pessoal que trabalha com criança, passem para a gente por e-mail ou passem para a gente através do Face, né, da editora, suas dúvidas, as suas necessidades, e assim a gente vai caminhando junto, né? Todo esse material já está disponível, tem sido um material muito bacana, vai ser sempre um prazer receber, né, as pessoas lá na editora e conversar com as pessoas pela mídia, né? Então, é isso, muito bom estar aqui, podendo divulgar um pouquinho, né, o nosso trabalho. Um prazer estar aqui com vocês. E eu termino fazendo até um convite, né? Eu não sou da Igreja Luterana de nascimento, eu vim depois, né? E a gente não vem para a igreja por causa do ar-condicionado, das grandes, do carro novo, né? Das reformas, né? A igreja tem que investir aqui, ó, nesse material para as crianças, né? Então, você que é líder de qualquer igreja cristã, mesmo na católica, por favor, pensa bastante na educação dos pequeninos, né? Faça um investimento massivo, tanto no treinamento dos professores, mas também no material, né? Eu dei muita aula também de escola bíblica, antes de ser seminarista até, e realmente a gente gastava muito tempo fabricando um material, né, para levar lá no ponto de missão. Hoje está aqui, ó, é só uma questão de investimento, né? E também na literatura para jovens e adultos, né? Nós devemos sempre investir na educação continuada, que é isso que faz a pessoa permanecer, não é o almoço gostoso, não é só isso, né? A gente permanece na congregação porque nós recebemos a nutrição do reino de Deus, da palavra de Deus. Então, você que é líder de igreja, por favor, invista bastante do seu orçamento ali na educação continuada e também na educação das nossas crianças. Se você não é líder de igreja, mas tem o seu filho, tem sua filha, tem a sua caminhada de fé, invista nisso também, não só na viagem para o interior, para o litoral, na casa nova, né? Coloque aqui a prioridade na educação do seu filho, tenha um tempo de qualidade fazendo a Rosa de Lutero, os dedoches, né? Isso é uma delícia, tá bom? E, por favor, permaneçam para o nosso terceiro bloco, onde nós teremos mais um momento de meditação bíblica e oração. É um prazer estar sempre com vocês. Fiquem com Deus. Olá, sejam bem-vindos a mais um momento de leitura bíblica, de mensagem e também de oração aqui na Ubra TV. Na certeza da graça, do amor, da misericórdia de Deus, estamos iniciando mais um dia e também esse momento de reflexão no nosso programa. O salmo deste domingo é o Salmo 16. É um dos mais belos salmos da Bíblia que fala dessa presença
do nosso Deus em nossas vidas. Salmo este que foi escrito pelo rei Davi, que também passou por momentos difíceis de perseguição, medo da morte, e então ele fala dessa certeza da segurança da presença de Deus, onde diz: guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus o Senhor, tu és o meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aquelas que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue e nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás. Como são maravilhosas. Eu louvo a Deus o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo, Ele está do meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso meu coração está feliz e alegre, porque eu, um ser mortal, me sinto bem seguro, porque Tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que me leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Nasceu Jesus, recebe, ó terra, o Rei. O vosso amor te oferecei. Cantai, ó terra e céus, cantai, ó terra e céus, cantai, cantai, ó terra e céus. Jesus é Rei, por montes, vales, mar. Louvor a Deus, fazei soar. Louvor fazei soar. Louvor fazei soar. Louvor, louvor fazei soar. Um outro texto previsto para este domingo é o texto da Epístola, registrado no livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Então está mais para o finalzinho da Bíblia, a carta de Hebreus no Novo Testamento, a partir do versículo 19, onde diz: Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus Cristo, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos
perto de Deus, com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de nos ajuntarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. E ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Até aqui, essa leitura da epístola, onde o autor fala desse contexto da volta de Jesus Cristo, desse retorno que nós não sabemos quando será o dia, nem a hora, nem o próprio Cristo sabe, a não ser a Deus, o Pai. Mas, enquanto Jesus Cristo não chega, nós precisamos estar bem preparados para este momento. E a questão é como nós nos preparamos para esta aproximação de Jesus Cristo que está chegando cada vez mais próximo. E aí nós temos várias ilustrações, como a aproximação de um avião na pista. Há todo um preparativo, não só do avião, mas especialmente daqueles que estão ali no aeroporto aguardando a chegada do avião. Várias pessoas se programando, se preparando para este maravilhoso encontro. Ou então, um navio que se aproxima do porto, se aproxima com todo o cuidado. Ou então, quando nós queremos nos aproximar de algum animal, dependendo do animal, nós precisamos cuidar bastante, se é um animal feroz ou se é um animal mais arisco, há todo um cuidado necessário. Assim, em qualquer coisa que nós queremos nos aproximar, nós precisamos ter todo esse cuidado, essa consideração. E como é legal que aqui nesse texto bíblico, o autor de Hebreus fala desta aproximação entre Cristo e a igreja. A nossa aproximação e de aproximação, por outro lado, também de Deus conosco, ou seja, é Deus vindo ao nosso encontro e ao mesmo tempo nós queremos chegar e nos aproximar diante de Deus, seja através dos cultos, seja através das orações, ou seja, toda uma vida dedicada a Deus em oração. E talvez essa seja uma pergunta que muitos fazem: como nós nos aproximamos de Deus? Afinal de contas, por natureza, por sermos pecadores, é natural do ser humano se afastar de Deus. Ou seja, em vez de se aproximar, se afastar de Deus. E o pecado, diz o texto bíblico, que nos afasta de Deus. E aí, como é bom saber que Deus se aproxima de nós, Deus veio ao nosso encontro. Isso nós podemos ver, por exemplo, lá no Jardim do Éden. Lembram o que aconteceu? Eis que estava tudo muito bem, o ser humano em comunhão com Deus, tudo na maior perfeição. Eis que o ser humano coloca a promessa de Deus em dúvida e aceita aquela ideia da cobra de Satanás e cai em pecado. O que aconteceu na sequência? O ser humano se afastou de Deus. Deus perguntou: Adão, onde estás? E estava escondido. E é interessante que Deus vai ao encontro do ser humano assim, da mesma forma, com relação à nossa salvação. Adão e Eva e todos nós, seres humanos, estaremos eternamente perdidos e condenados se Deus não tivesse vindo ao nosso encontro, não tivesse enviado seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, que se aproximou de nós, se fez carne como nós, morre na cruz por nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna e sermos salvos. Tudo por graça, por amor, por misericórdia de Deus ao ser humano, que veio ao nosso encontro e não virou as costas. Pelo contrário. Meus queridos irmãos e irmãs, o mundo vai nos trazer várias ideias de aproximação, belas dicas, como por exemplo, se aproximar de pessoas concedendo alimento, roupa, remédio, ou seja, fazer algum trabalho voluntário, alguma ação social, doar algum livro, quem sabe dar uma flor, dar um abraço, cantar uma música, deixar a casa limpa, organizada, visitar alguém.
Ou seja, são exemplos de nós nos aproximarmos uns aos outros com amor, com carinho, querendo fazer o bem, mas motivados pela fé que nós recebemos no Salvador Jesus Cristo. Mas nós queremos também não apenas nos aproximar das pessoas, e ao mesmo tempo estamos nos aproximando do próprio Cristo, porque Jesus diz: quem ajuda qualquer uma dessas pessoas estará ajudando a mim também. Mas nós também nos aproximamos de Jesus Cristo indo à igreja, ouvindo o próprio Cristo falar através da pregação da mensagem, ouvindo dele também o seu perdão, onde na igreja, em qualquer lugar, nós também podemos nos aproximar de Deus em oração. Na igreja, nós também nos aproximamos de Cristo na mesa do altar, na comunhão, momento de nós também agradecermos e reconhecermos todas as bênçãos que Deus nos concede a cada dia de nossas vidas. Assim, queridos irmãos e irmãs que estão nos assistindo nesta manhã, vamos reconhecer, agradecer essa ação de Deus de aproximação a nós. E ainda mais essa promessa do seu retorno, conforme o próprio Cristo prometeu de voltar para nos buscar as mansões celestial. Mas, enquanto esse dia não chega, nós também queremos nos aproximar do próprio Cristo, nos aproximar de Deus e querer viver nesta comunhão com Ele, conforme diz também o texto de Hebreus que lemos antes, onde nós queremos estar perto de Deus, se achegar perto de Deus, com o coração sincero, com uma fé firme, com a consciência limpa dos nossos pecados, e também se achegar junto a Deus, guardando firmemente nos nossos corações a sua palavra e essa esperança da fé que nós professamos e que nós testemunhamos. Pense nisso com muito carinho. Amém. E chegou agora o nosso momento de oração. Bondoso Deus e Pai Celestial, graças te damos porque tu se aproximaste de nós e não deixaste com que nós fôssemos condenados eternamente vivendo nas trevas. Pelo contrário, tu nos tiraste das trevas e nos colocaste diante da maravilhosa luz do teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Concede a cada um de nós uma fé firme, confiança plena na tua palavra, nos teus ensinamentos, e ajuda-nos a viver a nossa vida combatendo o bom combate da fé. Ajuda-nos a nós vermos em tudo a tua ação, a tua vontade que está acima da nossa vontade. Ajuda-nos a compreender as coisas que nos acontecem à luz dos teus olhos e as coisas que nós não podemos compreender. Tudo isso nós também entregamos diante de ti nas tuas mãos. Abençoe a cada um que está nos assistindo nesta manhã de domingo, a toda a sua família, toda a sua casa, que tu possas conceder a eles proteção, graça, misericórdia e também, ó Pai, muita alegria no seu coração. Sabemos que a vida nesse mundo não é nada fácil, passamos por momentos de tristeza, de aflição, momentos de dor, mas sabemos, ó Pai, que nós podemos sempre contar contigo, conforme nós ouvimos antes no Salmo 16, da tua promessa do nosso lado, por todos os dias de nossas vidas. E é por isso que nós nos sentimos seguros, por isso que nós nos sentimos tranquilos com a tua presença. Isso nós te pedimos em nome de Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, de eternidade a eternidade. Amém. E domingo que vem teremos mais uma edição do programa Toque de Vida especial de domingo, com mais entrevistas, com música e também mensagem. Um grande abraço a todos e as mais ricas bênçãos de Deus.